que é um governo com quantos dias? 900? Quantos dias sem corrupção, ministro? Já são? 31º mês sem corrupção. O brasileiro não estava mais acostumado com isso. Era um caso de corrupção, talvez por semana. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Falar do respeito e consideração que eu tenho por Vossa Excelência, pelo tempo que a gente tem nessa casa e lutando por aquilo que é correto para este país. Eu ainda há pouco, quando fiz questão de ordem, questionei a questão do requerimento que na ocasião era convocação para tratar sobre ameaça. E questionei porque eu vi que as perguntas que eram feitas por vários deputados não tratavam absolutamente quase desse tema. Tratavam sobre vacina, tratavam sobre as visitas do presidente Bolsonaro em outros estados e por aí vai. Porque se nós formos, ministro Onyx, falar sobre questões de palavras fortes que se usam nesse parlamento, eu aqui sou chamado de torturador, de matador, de homicida, de genocida e tudo mais. E às vezes, por eu dizer graças a Deus, estou aqui colocado na parede para ser fuzilado. Existe aqui um time forte para fazer isso. Agora imagine você, como ministro, em defesa de um presidente, em defesa de um governo honesto, de se posicionar, ter que ser tratado e convocado e agora convidado a dar satisfação numa comissão, porque defendeu um presidente sem sequer causar nenhum prejuízo às pessoas que fantasiosamente tentam criar esse tipo de coisa. Falaram de vacina e já foi dito por um dos colegas aqui que são mais de 100 milhões de vacinados nesse país. Nenhum país está numa correria tão mais forte do que nós, brasileiros, e o governo brasileiro em fazê-lo. O que existe, ministro Onyx, isso é claro, para o povo brasileiro que está enxergando, é uma grande orquestração daqueles que durante 2 décadas, que não só aqueles que são comunistas, mas os próprios caciques de partidos que também participaram em fazer desse país um anto de roubalheira. E tem a Petrobras, muito bem dito aí, que só no governo deles foram mais de 35 bilhões. E não foi de prejuízo da Petrobras, não. Foi de roubo mesmo. Roubo. E o presidente Bolsonaro, Bia, em 2 anos e meio já deu mais de 100 bilhões de lucro na Petrobras, simplesmente porque fechou a torneira da corrupção. E aí, querem fazer orquestramento em cima do presidente? Eu não quero nem falar aqui do Correio, eu não quero falar aqui do BNDES. Eu quero falar também da destruição dessa galera que tenta orquestrar contra o presidente, na destruição da família. Ou não tem projeto nesta casa para que pai case com filho e irmão com irmão? Tem, todos nós sabemos. E eles querem prejudicar o nosso presidente? Aí criaram uma CPI. Parte da orquestração, junto com o Globo Lixo e tudo mais. São vários e vários meses e horas de depoimento. E graças a Deus a CPI chegou numa conclusão de uma denúncia ao ver deles contra o presidente Bolsonaro esta semana. Todos nós vimos. A CPI conseguiu descobrir que o presidente Bolsonaro, Onyx, é motoqueiro. Impressionante! É uma denúncia muito grave. E que nós, brasileiros, ficamos estarrecidos e preocupados do que fazer. Pior de tudo, senhor presidente, já existem rumores, pelo que eu estou vendo, por essa denúncia grave do presidente ser motoqueiro, de requerimentos, Onyx, para que sejam convocados todos os motoqueiros que participaram nas motocicletas no Brasil. São mais de 30 milhões. Vai ser muito difícil. Parabéns, Onyx, parabéns ao presidente Bolsonaro. Deputada Bia Kicis. Obrigada, presidente. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o ministro Onyx Lorenzoni, hoje ministro do governo Bolsonaro, mas parlamentar, colega de todos nós aqui. Ministro, é uma honra estar aqui diante de Vossa Excelência e fazer parte da base desse governo. Hoje é um dia tenso para nós, que amamos esse país e que queremos o melhor para o nosso presidente. Estou aqui acompanhando as notícias, estou vendo que o presidente está sendo transferido para São Paulo para investigar melhor, para tratar uma obstrução intestinal que foi detectada. Talvez tenha que passar por mais uma cirurgia, não sei se a 5ª ou a 6ª cirurgia, ou 7ª, depois da facada. Daquela facada que levou no dia 6 de setembro de 2018
por um ex-filiado do PSOL. E é muito duro para nós assistirmos a isso, vendo esse homem, um homem simples, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que foi parlamentar durante 28 anos nessa casa, que lutou muitas vezes de forma solitária, pelos valores que, como o meu colega, deputado Éder Mauro, citou ali, valores da família, valores cristãos, cuidar das nossas crianças, impedir doutrinação, sexualização precoce. E Vossa Excelência, ministro, estava aqui ao lado dele, compartilhando de muitos desses momentos no parlamento. Só posso desejar que o presidente se recupere logo, para que a gente possa ter esse conforto, o povo brasileiro possa contar com o vigor, a força desse presidente, desse homem, que todos os dias, desde o primeiro dia do seu mandato, não teve sequer um descanso. É a mídia, a oposição, a gente já espera isso, né? O papel da oposição, porém, é claro que sem os exageros que a gente vê, que são narrativas, para tentarem destruir uma pessoa e um governo. Isso também não é uma oposição digna, né? A oposição digna, ela tem que fiscalizar, ela tem que cobrar, ela tem que criticar, mas tentar destruir uma pessoa, como é feito com esse homem, eu nunca vi nada parecido. E eu quero registrar aqui o meu repúdio a tudo isso. E nós temos agora essa questão dessa CPI, que já foi a CPI da cloroquina, da vacina, a CPI do invoice, a CPI agora da motociata, porque o presidente da CPI acusou o nosso presidente de ser motoqueiro, não é? Então, está faltando assunto para acusar o presidente, no mínimo isso, porque todas as narrativas têm sido desconstruídas. E como o caso aqui é a questão, né, a convocação foi para tratar de uma ameaça, uma suposta esclarecer uma ameaça ao deputado Luiz Miranda, eu quero dizer que pedir abertura de investigação não é ameaça. Se fosse, eu seria a primeira agora a dizer que estou sendo ameaçada indevidamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal que já abriu 2 investigações ilegais contra a minha pessoa, outros parlamentares e outras pessoas, jornalistas, empresários. Então, embora seja ilegal e inconstitucional o que estão fazendo conosco, não é ameaça. Mas, com certeza, no seu caso, nem disso se trata, porque o que Vossa Excelência fez foi encaminhar para os órgãos competentes. Então, tudo dentro da lei. E Vossa Excelência está fazendo o seu papel de ministro, defendendo honrosamente um governo, que é um governo com quantos dias? 900? Quantos dias sem corrupção, ministro? Já são? 31º mês sem corrupção. O brasileiro não estava mais acostumado com isso. Era um caso de corrupção, talvez, por semana. O brasileiro, ele, infelizmente, o brasileiro, né, ele era vítima, porque somos vítimas da corrupção, porque a corrupção mata. Inclusive, eu gostaria então de perguntar a Vossa Excelência quais foram as providências tomadas no caso do deputado Luiz Miranda e seu irmão, o que o levou, quais os fatos que o levaram a tomar essa providência de pedir investigação. Eu gostaria de entender melhor isso e dizer que, no caso que ele mesmo citou aqui, de que ele teve uma conversa a portas abertas com a presença do senador Marcos Rogério, da senadora Soraya, com o presidente e o relator da CPI, isso, que eu saiba, não é verdade. Até porque eu fiquei sabendo, no dia dessa conversa, o senador Marcos Rogério, quando chegou lá para falar com o presidente, encontrou a portas fechadas, conversando, ele, o relator, e eu, o deputado Luiz Miranda, e que ele tentou participar e eles ficaram desconversando, querendo que o senador saísse de lá. Senador, você não quer ir lá, você não quer ver aquilo? E ele falou, não, eu quero ficar aqui. E disse que a postura do relator e do presidente era quase de estender um tapete vermelho para o deputado Luiz Miranda, naquele momento. Mas tudo que o deputado Luiz Miranda falou foi desconstruído pelos fatos, porque as pessoas envolvidas, e inclusive com perícia, ata notarial, tudo isso desmentiu, desconstruiu essa narrativa. Então tem que ser investigado, sim, para que todos nós possamos saber da verdade. Aqui não queremos fechar os olhos a nenhum fato,
Mas é fato também que essa CPI já se tornou uma CPI circense desde o início, que começou com um relatório pronto, isso é uma coisa evidente, e que estão tentando simplesmente... É como quando vai se fazer uma pesquisa, presidente. Eu estou usando também o tempo de liderança, aqui dividindo com o meu colega. É quando se faz uma pesquisa e se já sabe o resultado. Eu quero chegar a tal conclusão. Então eu vou buscando elementos para fundamentar uma resposta que eu já sei que é aquela que eu quero encontrar. Então, no caso, a gente ficou muito claro, e eu aqui como mulher, eu protesto com o desrespeito, a forma, o tratamento desrespeitoso que foi dado a duas médicas, a doutora Mayra e a doutora Anísia. E eu não vi por parte de outras mulheres, e aqui eu vou fazer uma ressalva à senadora Leila, que se posicionou contrariamente ao desrespeito a essas mulheres. E eu quero dizer que isso é uma vergonha, a gente assistir o parlamento tratar duas mulheres médicas honradas dessa forma como foram tratadas por aquela CPI, apenas porque elas não sustentam a narrativa. E no final, também, o doutor Francisco Cardoso e o doutor... como é o nome do outro? Doutor Ricardo Zimmer. Deputada Bia, que também, simplesmente, o relator se levantou, deu as costas e não quis ouvir o que eles tinham a falar, simplesmente porque eles não iriam alimentar essa narrativa que está sendo feita para destruir o presidente da República. Agora, eu peço, pelo menos, coloque um pouco a mão na consciência. O presidente agora pode estar sendo operado por conta de uma facada que ele levou, porque ele é humano. E eu pergunto, novamente, quem mandou matar? Quem mandou, mas não conseguiu, graças a Deus? Quem mandou esfaquear? Porque a intenção era matar, mas não conseguiram. Quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro? E por quê? Não se consegue sequer investigar essa questão. Muito obrigada.